Oi, gente, tudo bom? Estou aqui de volta. Vamos retomar os nossos assuntos relacionados a viagens. Mais uma vez estou aí com um ângulo meio diferente, testando novos lugares aqui em casa para ver se eu consigo arrumar um cantinho para finalmente ficar quieta para gravar para vocês. E com isso ganhar tempo para poder conseguir produzir melhores conteúdos para vocês. Quem acompanha o canal aí desde o início, eu comecei uma série de vídeos em que eu ia dar dicas para vocês relacionadas a viagens. Eu já falei aqui sobre malas, sobre passagens aéreas, algumas outras dicas, e hoje nós vamos tratar do assunto de hospedagem. Sempre que começamos a pesquisar as nossas viagens, a parte de hospedagem, eu e meu marido usamos duas ferramentas basicamente. Uma é o site do Booking, onde a gente faz as pesquisas relacionadas a hotéis, via de regra são hotéis, e o outro site é o Airbnb, que algumas pessoas chamam de Airbnb, enfim. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai gravar aqui na tela, a tela do computador, para poder vocês verem o funcionamento dessas duas ferramentas. O Airbnb, eu costumava usar ele muito para viajar e o meu marido usava mais o Booking. Quando a gente casou, a gente meio que uniu aí essas duas formas de pesquisa. E hoje nós adotamos as duas antes de definir aonde e quanto que a gente vai pagar. E aí, fazendo essas duas pesquisas, a gente sempre consegue ou uma excelente opção, valores diferentes, localizações diferentes, nos abre um leque bem grande de oportunidades para poder se hospedar no lugar que a gente tem interesse de viajar e conhecer. Então vamos lá que eu vou começar a mostrar para vocês. Primeiro eu vou me equipar aqui com um fonezinho bem grande. Não reparem que o meu outro fone ficou com o meu marido e ele ainda não chegou. Tadã, olha que lindo! Eu vou ficar com ele aqui que é para poder o microfone captar melhor a minha voz na hora que eu fizer a gravação de tela. Vamos lá começar. Então aqui eu já deixei aberto as duas telas dessas duas ferramentas. A primeira aqui é do Airbnb, que ele escreve assim, ó, Airbnb, né? Aqui você vai encontrar residências de pessoas que colocam na plataforma disponíveis para aluguel. Essas residências aqui, basicamente, vocês vão encontrar em três opções. Ou quarto compartilhado, ou quarto individual, ou todo o ambiente disponível exclusivamente para você. Uma casa, um apartamento, esse tipo de imóvel. No Booking, o que você vai encontrar via de regra são hotéis, mas existem também alguns apartamentos aqui à disposição, também quartos compartilhados, que aí nesse caso já cai para a questão de hostel e vários outros itens. Basicamente, entre essas duas ferramentas, a diferença é a seguinte: no Booking, você consegue fazer as reservas já, por exemplo, eu vou viajar em outubro desse ano. Eu já posso fazer essa reserva e não ter dispêndio financeiro agora. Eu faço uma reserva com cancelamento gratuito até, sei lá, 48 horas antes da data marcada. No Airbnb, não. Lá você vai fazer a reserva e você já vai fazer o pagamento. Tem a política de cancelamento e isso vai variar de acordo com o proprietário daquele imóvel que você escolher. Tem as flexíveis, tem as moderadas e tem as rígidas, as políticas de cancelamento. Na flexível, você tem um prazo lá pré-definido, por exemplo, 48 horas antes do início da sua viagem, você ainda tem a opção de fazer o cancelamento e receber integralmente o valor. Na moderada, você às vezes tem um período um pouco maior para poder você fazer esse cancelamento. Então tem que ser, sei lá, 5 dias antes para poder você cancelar e receber integralmente o valor que você pagou. E na rígida, às vezes, ou é um período maior, ou você não recebe o dinheiro todo completo, né, de estorno. E aí vai depender, você tem que observar esses critérios antes de você selecionar o Airbnb. Então vamos voltar aqui, eu vou mostrar na tela como que funciona as pesquisas inicialmente. Em ambos os casos, tanto no Booking quanto no Airbnb, você começa colocando o local de destino que você tem interesse. Mas então vamos fazer aqui a simulação de Orlando, como a grande maioria aí conhece os vídeos do canal relacionados a compras. Então você escreve aqui Orlando, e ele vai dizer a cidade, a localização e já acomodações em Orlando. Então a gente já vai começar por aqui, acomodações em Orlando. Você tem uma opção de filtros. Então você começa aqui por datas. Vamos colocar um período aqui. Vamos colocar aqui do dia 1º de agosto, por exemplo, até o dia 10 dias, né? De 1º a 10 de agosto de 2019. Aplicar. Então, ele já abriu uma prévia do que tem na região de Orlando. Aqui do lado, vocês conseguem ver o mapa. E aí, você consegue ir movimentando o mapa e vai fazendo atualização nesse local à medida que você move. Você consegue também dar o zoom
para a região específica de onde você quer se hospedar. E aí, depois, o próximo filtro é a quantidade de hóspedes. Isso vai influenciar no tipo de aluguel que você está reservando. Então, geralmente, por exemplo, eu e meu marido somos em 2, então são 2 adultos. E aí você vai colocar a quantidade de crianças de 2 a 12 anos e para bebês também e vai aplicar. E aí você tem a outra opção, tipo de acomodação. É aqui que faz toda a diferença. Aqui você tem a opção do espaço inteiro, que é o caso que eu falei, que é um apartamento ou uma casa toda para você e a sua família ou o grupo que estiver viajando com você. O quarto inteiro, nesse caso você vai alugar um quarto na residência de alguém que mora em uma casa lá na região onde você quer se hospedar. Esse aqui, quarto de hotel, eu nunca pesquisei a respeito de quarto de hotel, porque já vem com essa referência aqui, ó, fica em um quarto inteiro ou compartilhado em algum hotel boutique, albergue, outros lugares. Isso aqui eu acho que é meio como se fosse hostel, mas um ambiente realmente de hotel. E aqui o quarto compartilhado, para quem conhece hostel, que são os quartos em que você tem beliches, essas coisas, e compartilha com outras pessoas. Aqui eu vou pesquisar o espaço inteiro. Aliás, eu vou pesquisar primeiro por quarto inteiro para poder comparar com o Booking, que o Booking são quartos, né, em hotéis, só para vocês terem ideia das diferenças de preço. Então, vou colocar aqui quarto inteiro e vou aplicar. Ele já está me dizendo aqui, em média, qual é o valor da diária nessa região. Eu vou escolher aqui uma região em que eu vou manter o Aeroporto Internacional de Orlando centralizado aqui na tela, porque eu tenho que reservar aqui e selecionar uma área também no Booking, né? Agora vamos para o Booking, fazer o mesmo esquema. Orlando. O check-in do mesmo período, do dia 1º ao dia 10 de agosto, para 2 adultos. Pesquisar. E ele me traz uma série de imóveis. Eu quero fazer o que eu fiz aqui, eu quero verificar aonde que ficam esses imóveis. Então, eu vou vir aqui ver no mapa. Não estou me apegando aqui se isso está perto ou não de parques, tá? Eu só estou tentando facilitar um meio da gente conseguir conferir essas opções de locação. Então, aqui, todos os imóveis que estão disponíveis no Booking, eles estão aqui selecionados. Os valores que são apresentados, eles são os valores totais para as diárias. No Airbnb, você precisa abrir o imóvel que você tiver interesse para poder você verificar. Ou você olha por aqui, ó, esse imóvel aqui, ele tá aparecendo aqui embaixo, ó, tá vendo? E aqui ele dá uma prévia do valor, R$ 911, isso aqui é em reais, pelo período total de 10 noites, tá? No caso, é 10 noites? Sim, o total das noites selecionadas. Aqui no Booking, aí ali, ó, ele tá pulando ali, ó. Repara aqui nesse pin que tá aqui, ó. Olha lá. Ele pula. Então, esse imóvel é ali. Esse imóvel tá pulando aqui embaixo, ó. Olha lá ele pulando. Então, você vai descendo e vai selecionando aquilo que você tiver interesse. Você já pode observar que os valores dos quartos em Orlando, nesta região, pelo Booking, são absurdamente caros. Os mais baratos tá aqui, ó, faixa de 1.870. E aqui você tem uma série de filtros, assim como no Airbnb. Aqui a gente pode selecionar outras coisas. Por exemplo, com café da manhã incluído, com tipo de avaliação acima de 8, por exemplo. Então eu puxo aqui para baixo, nessa parte de avaliação dos hóspedes, e eu coloco aqui ou esse muito bom ou essa avaliação de ótimo. Eu não vou nem me ater à questão de café da manhã, porque o Airbnb dificilmente ele tem essa opção de café da manhã. E isso é uma das coisas que você precisa levar em consideração para poder escolher se você quer um Airbnb ou se você quer um imóvel, um quarto, na verdade, de hotel via Booking. Por exemplo, Booking, quando é hotel, você ainda tem a opção de escolher café da manhã. Quando você escolhe Airbnb, geralmente ou você vai ficar com um quarto com a opção de café da manhã, que aí vai depender do que tiver descrito lá no escopo do imóvel que eu vou mostrar, da vaga disponível. Ou se você alugar, por exemplo, o local inteiro, você não vai ter café da manhã via de regra, porque você vai ficar num apartamento ou numa casa completamente sua. Então você não tem essa opção. Então voltando aqui, para escolher, aqui nós estávamos falando de quartos, né? Então vocês viram aqui que os valores tem aqui 800... 900, aliás. Aí você vai abaixando, aí tem, ó, 1.300, 1.500.
você tem uma série de valores. E aqui, esses valores a partir de 1.000 e pouco são poucos. A maioria é 3, 6 mil para 9 diárias, né? Vocês estão vendo aí os valores passando aí na tela. Então, são valores bem altos. Isso já me leva a avaliar o seguinte: eu não preciso, se eu estiver disposta, obviamente, a pagar esses valores, eu não preciso ficar em um quarto específico. Eu posso filtrar outro tipo de coisa, que é o espaço inteiro. Então, ao invés de eu ficar com um quarto dentro da casa de alguém, eu vou ter um pouco mais de privacidade, aliás, muito mais privacidade, e vou selecionar o espaço inteiro. E aí nós estamos falando de casas ou apartamentos. Aí ele me retorna com outros valores, que já são um pouquinho mais altos, né? E aí você começa a verificar aqui, ó, quais são esses valores. Então, eu tenho na faixa de 2.500 aqui nessa região. É só você observar aqui que vai mudar a cor, tá? Esse aqui, que tá lá em cima, ó, no cantinho à direita, que dá um total de 1.189. Os valores, ó, 1.800. Então, você pode escolher o imóvel ou olhando assim, olhando aqui onde que ele aparece, aqui onde ele aparece, ou então você vem pelo valor aqui, ó. Por exemplo, você se interessou por esse aqui de 153. Ele não apareceu aqui, você não sabe qual que é. Para você não ter que ficar procurando ele aqui nessa lista, você vai clicar aqui em cima dele. Ele já aparece aqui, ó, qual é o imóvel. Você já tem uma visão prévia. Você pode mudar as fotos aqui para ver se já te agrada. Então você já tem uma ideia, ó, como que é a configuração da cozinha dele aqui, tá vendo? É bem basiquinha. Se te interessar, você pode abrir aqui, ó, aqui tá dizendo 1.551, tá vendo? Mas você tem que abrir isso aqui em uma outra telinha. E aí você puxa aqui, porque ele vai atualizar tanto pelo câmbio, vai atualizar as taxas. E aí aqui que você de fato vai ver qual é o valor que você pagaria neste momento para essas 9 diárias para 2 hóspedes nesse imóvel. Então aqui nós estamos falando de R$ 1.654 para 9 noites neste imóvel, ok? Então você aqui tem acesso às fotos de um tamanho maior para você conseguir enxergar. Então ele é um imóvel bem pequenininho, mas ele é maior que um quarto de hotel. Aqui tem as descrições desse espaço. Se você não quiser ler isso em inglês, você tem a opção de clicar aqui e traduzir isso para português. Ele diz aqui quais são as comodidades. Então ele tem, ó, estacionamento incluído. São as coisas que você precisa verificar dentro do imóvel daquilo que você quer. Você vai alugar carro em Orlando, porque, né, todo mundo aluga carro, você precisa de um estacionamento. Aí você vê as demais comodidades que oferece. Você tem que clicar em tudo para você conhecer. Então aqui, ó, tem as demais comodidades, tem tudo que ele oferece. Tem água quente, tem estacionamento. Para jantar, ele fala que tem uma cafeteira, louças e talheres e um refrigerador. Por exemplo, não tem fogão nesse apartamento aqui especificamente, né? Então tudo que fornece roupa de cama e banho, né? Esses itens de comodidade. E os tipos de cama que ele oferece. Aqui, então, nesse imóvel, ele oferece uma cama king e um sofá no espaço comum. Aqui embaixo você tem as avaliações das pessoas que já se hospedaram, são comentários, tá vendo? Você clica aqui em traduzir comentários, se você não souber falar inglês, e você vai ver o que eles escrevem. Não leve ao pé da letra o que está escrito, porque é uma tradução, tipo Google Translator, então ele faz uma tradução meio estranha às vezes, tá? Você vem avaliando tudo que a pessoa fala, ó, ótima experiência, foi uma estadia incrível, ótimo lugar, melhor host. Eles classificam, na verdade, host é como se fosse o anfitrião. Então aqui tá dizendo aí que tem as características de quem é a pessoa que tá alugando, aqui tem quais são os idiomas que ela fala. Tem 6 comentários a respeito dela, ela já foi verificada, então a taxa de resposta é de 100%, então quando você fizer contato com ela, ela vai te responder. Em média, leva 1 hora para te responder. Às vezes, por mais que esse aqui, por exemplo, o valor por noite seja menor que esse aqui, às vezes o valor total não vai ser diferente. Tipo assim, aqui o valor é maior, mas o total às vezes é menor, porque se você tem desconto semanal, alguns dá de 6%, outros de 10%, outros, entendeu? Então esse valor aqui vai variar, por isso que você tem que abrir. Então vamos abrir mais um aqui, ó. Tem um loft inteiro aqui. Então vamos ver, esse aqui era 153 por noite. Esse aqui 149, um pouquinho menos, mas ele já é 1.700. Esse aqui, por exemplo, tem 10% de desconto para alocação semanal. Esse aqui só tem 5%, é disso aqui que eu tô falando.
Aí esse aqui, por noite, é 139, um pouco mais baixo. E ele tem 18% de desconto, tá vendo aqui? Aí vai variar taxa de limpeza, taxa de serviço, se ele tem impostos por ocupação. Então, assim, tudo é muito relativo. Esse aqui tem um valor menor que esse primeiro, por exemplo, por noite. Porém, o total dele é mais caro do que esse aqui, tá vendo? Tudo isso é muito relativo, você tem que entrar de fato e pesquisar. Como você já tem a referência de quanto custa uma noite no Booking, num quarto, né? Nesse caso, num quarto de hotel, você tá vendo aqui os valores: 3 mil, 6 mil, 2.500, 4.700, 3 mil e pouco, 5 mil. Então você tá vendo que a variação, tipo assim, os mais baratos são 2.500, certo? Então qualquer coisa até 2.000 reais, eu acho vantajoso. Porque você está ficando num imóvel inteiro, né? Um apartamento ou uma casa. Vamos dizer que o nosso budget seja de 2.000, nosso orçamento para isso, né? Seja de 2.000. Ó, então aqui tá na faixa 1.800, vai dar um pouquinho mais. É uma casinha, tá vendo? Aí você olha já previamente, se te interessa. E aí agora vamos abrir ela aqui do ladinho. Ó, é uma casinha completa. Tem então o espaço da garagem ali, isso aqui é a lateral. Isso é dentro dela. Então tem uma salinha, cozinha equipada, todos os itens, lavanderia disponível, banheiro. Então esse aqui já é um imóvel melhor em relação aos outros. E tá com esse valor aqui, ó. Vamos ver quanto que fica aqui, ó, 2.003. Então tá dentro daquele valor que eu falei de 2.000. Nesse caso vai depender do que você procura. Por exemplo, no hotel você vai ter, como eu falei, talvez a opção de café da manhã, apesar de que muitos dos hotéis de Orlando não oferecem café da manhã. Você tem a opção do quarto e o café da manhã pago separadamente. Então você vai ver aqui, no Booking você está vendo aqui a faixa de no mínimo R$ 2.500 para aquela região ali. E é um quarto apenas, e aí você só tem que ver se oferece café da manhã. Já no Airbnb, você está vendo um imóvel inteiro por R$ 2.000, incluindo todas as taxas e o que tiver disponível dentro do imóvel. No Booking, você vem aqui, vou pegar esse aqui, ó, por exemplo, de 2.500. Aí você entra nele e verifica aqui, ó, tudo que ele oferece, situado a apenas 3,2 km do SeaWorld, por exemplo, está a 20 minutos do aeroporto e da Walt Disney. E aí aqui embaixo é que você precisa verificar. Você tem duas opções. Para você pagar esse valor de R$ 2.500 mais R$ 320 em impostos, você vai ter que pagar de imediato e você não é reembolsável essa tarifa. Então você não tem essa opção de cancelamento. Esse aqui, o valor é maior, tá vendo? R$ 2.849 mais R$ 356 em taxas e impostos. Aí você passa a ter o direito a cancelamento grátis até... Aqui dá mais ou menos 2 dias antes, igual eu falei, 48 horas. E não requer pré-pagamento, então você faz a reserva agora já e não tem gasto nenhum com isso. A vantagem de você às vezes fazer esse tipo de reserva é que você ainda, por exemplo, não tem certeza de onde você quer ficar, mas você precisa já reservar uma opção. Então você entra, procura essas opções que são reembolsáveis, que tem cancelamento gratuito, e que você não tem nenhum gasto neste momento, quando está escrito lá que não requer pré-pagamento, faz a reserva desse local, porque você já garante o preço, você já fica ali reservado. E precisa resolver outras coisas, não tem certeza ainda absoluta, por exemplo, que vai viajar, porque a gente brinca que a única certeza que a gente tem que vai viajar é quando compra passagem. Aí é mais difícil cancelar, né? Então, se você por acaso ainda não tem sua passagem comprada, mas tá muito perto, tipo assim, eu tô com intenção de viajar, sei lá, daqui a 3 meses, mas eu ainda nem comprei a passagem, mas eu tô com medo de não ter opções boas de hospedagem, isso aqui é uma opção viável. Você vem e faz esse tipo de reserva e lá na frente você decide. Tem que lembrar de fazer o cancelamento caso você não vá realmente ficar naquele local. Então faz o seu cadastro no Booking direitinho para poder você fazer lá as reservas e conseguir administrar essas reservas dentro da sua conta. No Airbnb você também precisa fazer o cadastro. Eu já tenho um cadastro mais antigo, então tenho lá comentários de pessoas que como se fossem referências ao meu respeito. São amigos meus, uma amiga minha dos Estados Unidos, um amigo meu da Itália e pessoas aqui do Brasil falando quem sou eu.
porque no Airbnb você vai ficar na casa de pessoas. Ou é um quarto, ou você vai alugar um imóvel inteiro. Então você passa por avaliações, tanto igual você viu ali as avaliações das pessoas que ficaram nesses imóveis, e você recebe avaliações sobre você sendo inquilino, sendo convidado dessa pessoa, que é chamado como se fosse convidado. Esse hóspede, ele é avaliado pelo proprietário também, e você avalia o proprietário. Ele diz como que foi a sua hospedagem, se você manteve a casa em ordem, se você não destruiu nada, por exemplo. Então, se você tem referências de lugares por onde você já passou, você vai criando isso à medida que você vai usando o Airbnb. Então, à medida que você vai se hospedando, você vai criando esse histórico dentro do programa, dentro da plataforma, e aí você fica com um ranking bom, bem avaliado. Então, esses proprietários, quando você entra em contato, à medida que você cria esse histórico, ele às vezes, por exemplo, já vai liberar para você o imóvel, para você fazer a reserva imediata no caso. E isso é muito importante quando você está indo para um lugar muito procurado, com poucas opções de hospedagem. Aí você meio que tem uma preferência antes dos outros. Então você é selecionado, digamos assim, pelo proprietário, porque você está bem ranqueado, bem avaliado. Ele está vendo que é uma pessoa que é viajante costumeira, né? Que está sempre viajando e utilizando essa plataforma especificamente. O Booking também você vai criando o tempo lá, o seu histórico de viagem, que também isso vai te favorecer, principalmente numa coisa chamada tarifa Gênios, que você, à medida que vai criando esse histórico, às vezes você ganha descontos quando você está logado. Se você quiser viajar com um grupo maior, muitas das vezes vale muito a pena você alugar via Airbnb, porque você vai selecionar a quantidade de hóspedes do número de pessoas que você vai viajar. Por exemplo, tá viajando 2 casais de amigos e querem um imóvel com 2 quartos, né, independentes, direitinho, cada um com suas camas de casal. Você vai selecionar esse perfil dentro do Airbnb. E aí você vai ver qual é a média de valores. Abre o imóvel, igual a gente fez aqui, para poder você avaliar qual é o valor total dessa hospedagem. E aí você verifica porque no Booking você vai selecionar um quarto, né? Às vezes tem aquelas opções ali igual 4 hóspedes, mas são 4 hóspedes dentro do mesmo ambiente, que não é legal quando você está viajando num grupo, por exemplo, de 2 casais. Então, se você pensar que R$ 2.500 em média são 9 noites para 2 pessoas em um quarto específico, você faz isso por 2. Então, nós estamos falando de, em média, R$ 5.000, né? Para passar as 9 noites. R$ 5.000 para os 4, né? Tô falando. Então, 2.500 para cada casal. E aí você vai, olha lá no Booking, para 4 pessoas, aí você seleciona com 2 quartos, vou mostrar, e vê qual é a média que tá ficando a locação para as 9 noites. Vocês vão descobrir que muitas das vezes fica muito mais barato. Vamos lá fazer essa simulação? Ó, então aqui eu vou subir essa quantidade para 4 hóspedes, aplicar esse filtro. O espaço inteiro, eu vou continuar, que no caso é uma casa. E aí você tem mais filtros aqui, ó. Nesses mais filtros, você vai selecionar aqui, por exemplo, 2 camas, que depois você vai entender como que funciona essa questão de camas. E você vem aqui 2 quartos, porque aí você vai ter essa privacidade de 2 quartos. Se você ainda quiser mais privacidade, seriam 2 banheiros, mas eu não vou nem dificultar tanto assim essa pesquisa. Pode ser uma casa com um único banheiro e 2 quartos separados, não tem problema. Então, você vem aqui, ó, mostrar 31 acomodações naquela região que já estava pré-definida aqui na tela, né? Então, você vem, ó, tem as opções a partir de 281, 315, 294, e você pode filtrar também pelo preço. Eu não vou filtrar pelo preço agora para poder não reduzir muito as nossas opções de pesquisa, né? Vou manter aqui para poder vocês conseguirem verificar. Levando em consideração que seria em média R$ 2.500 para 2 pessoas aqui, um quarto no Booking, sem café da manhã. Vamos descobrir que quanto custa 4 pessoas em apartamento, em prédio ou uma casa com 2 quartos independentes nesse perfil. Então, o nosso limite seria R$ 5.000, por exemplo, se a gente fosse avaliar a questão do Booking. Mas então vamos colocar aí um orçamento um pouco menor, né, de 3.000, por exemplo. Então, vamos ver esse aqui, ó, que já está dizendo aqui que seria 3.064. Vamos ver se de fato é 3.064 e se o perfil nos atende. Primeira coisa que eu vou olhar é aqui como são as camas. Uma cama king e uma cama de solteiro e beliche. Já não me serve, porque se a gente quer 2 casais, não é esse o perfil de cama que nós procuramos. Esse aqui já é 4.600, tá quase nos 5.000, mas
vamos lembrar que estamos falando de uma casa, né? Com toda a comodidade de uma casa. Vamos ver o que ela oferece de cama. Ó, uma cama king e uma cama queen. Só que aqui o preço final, 5.153. Como eu falei, depende do que você pesquisa. Por exemplo, se eu estou disposto a pagar o valor do Booking, então isso aqui é uma excelente opção, porque nós estamos falando de uma casa completa, ao invés de 2 quartos de hotel pelo mesmo valor. E aí você olha tudo o que o lugar oferece. Tá vendo que ele é muito bem decoradinho, tem todas como se diz, as comodidades, tem área externa, uma cozinha completa. Aí você vê os quartos, esse é um dos quartos, esse é o outro quarto. Então você vai ficar de maneira confortável. E aqui você ainda consegue olhar, ó, 1,5 banheiro. Isso aqui é engraçado, né? Esse meio, gente, é como eles denominam lavabo. Um banheiro onde que tem apenas um sanitário que não tenha chuveiro, por exemplo, né? Então, no caso, tem um banheiro completo e meio banheiro, que seria essa parte de lavabo. Essa casa especificamente comporta até 6 hóspedes, são 3 quartos com 3 camas. Então, aqui nós temos uma cama king, uma cama queen e mais um outro quarto com uma cama de casal. E além disso, ainda tem um sofá e um colchão extra, por isso que comporta 6 pessoas. Então, pensa nesse cenário. Pelo preço de 2 quartos no Booking, nós vamos acomodar 3 casais numa casa igual a essa. Então, deu para entender como é que funciona essa relação? Você vai avaliar sempre os dois ambientes. Um outro lugar que nós não conseguimos achar nada favorável foi Toronto, quando nós viajamos ano passado. Os hotéis lá eram muito simplesinhos, bem mal avaliados, digamos assim, visualmente também não eram nada agradáveis, com preços muito caros. E aí no Airbnb nós conseguimos um apartamento quase pelo mesmo preço de um daqueles hotéis bem, como eu posso dizer sem ser ofensiva, ralé. Então o hotelzinho mais ralézinho que tinha disponível no Booking, o preço que nós gastaríamos nas noites que nós ficamos em Toronto, nós conseguimos um apartamento um pouquinho mais barato, com uma vista incrível, o apartamento todo bonitinho, todo equipado, com cozinha, tudo arrumadinho, quarto, uma vista maravilhosa da cidade de Toronto. Então você precisa avaliar essas duas condições e vai de acordo com o seu perfil, com o seu orçamento. Você pode talvez economizar muito se você avaliar igual essa situação que eu acabei de mostrar por último aqui, em que 3 casais que gastariam aí cada um R$ 2.500, se você ratear R$ 5.103 em 3 casais, fica muito mais barato. Pesquise com antecedência, verifique os valores e se você achar algum imóvel maravilhoso, com preço muito bom, que caiba dentro do seu orçamento e que você tenha certeza que você vai viajar para esse lugar, aí você faz a reserva do Airbnb. Fiquei faltando mostrar para vocês uma coisa que eu vou mostrar agora, a questão de política de cancelamento. Vamos olhar esse imóvel mesmo aqui, que caberia lá os 3 casais que eu falei, que tá na tela. Então aqui quando você vem, você abaixa aqui, ó, lá no finalzinho, quem é que hospeda, qual é o bairro, tudo direitinho. Aí vem aqui, ó, políticas, regras da casa. Não permite animais de estimação, proibido fumar e fazer festas ou hospedar eventos, no caso fazer festas no lugar, né? Tem os horários de check-in e de check-out. Aí então aqui, ó, check-in entre 15 e 21 horas, check-out até às 11. Esse tipo de coisa, às vezes você consegue negociar com o proprietário. Isso é uma das vantagens de ficar em Airbnb também. Já aconteceu casos em que eu precisei deixar as malas, em que eu precisei estender um pouco o meu check-out porque o meu voo ia ser em outro horário. Então, tudo isso é conversado porque é um proprietário. Se ele não tem reserva para aquele período, pode ser fácil de resolver, né? E aqui embaixo, você vê aqui, ó, a política de cancelamento deste imóvel especificamente, ela é rigorosa. Então, tem que ter muita atenção e cautela quando for reservar. Depois disso, aqui, ó, cancelamento gratuito por 48 horas. Depois disso, cancele até as 3 horas do dia 25 de julho. Ou seja, se você acabar de reservar, você tem 48 horas a partir de agora para poder você cancelar de maneira gratuita e receber o estorno do valor integral na sua conta. Se passar essas 48 horas da hora da reserva, aí vem aqui, ó, cancele até as 3 da tarde do dia 25 de julho e receba um reembolso de 50%
menos as taxas de serviço. Então, essa política é super rigorosa. Dependendo do imóvel, vai ser mais flexível. Vamos ver um outro imóvel aqui, só para poder exemplificar para vocês a questão de política de cancelamento. Eu pesquisei alguns aqui, eu encontrei esse aqui, por exemplo. Eu vou falar só da política de cancelamento, não vou falar especificamente do imóvel. Esse aqui, a política de cancelamento dele é moderada, então tem um cancelamento gratuito por 48 horas também a partir da reserva. Depois disso, cancele até as 3 da tarde do dia 27 de julho e receba um reembolso integral, menos a taxa de serviço, que é essa aqui, ó, taxa de serviço aqui, ó, de 530. Então, você receberia esse valor menos a taxa de serviço. Esse aqui, por exemplo, então é uma política moderada. De repente, se eu encontrar, vai ser em outro lugar que tenha... Vou pegar um lugar mais isolado aqui, onde geralmente as políticas são mais flexíveis. Não tem. Não achei. Orlando tá muito concorrido, porque essa época que eu tô fazendo a pesquisa aqui é agosto. Nós temos que levar em consideração que é o período ainda de verão, ainda é uma semi-alta temporada na região de Orlando, porque a alta temporada mesmo é junho e julho em Orlando, porque é férias, alto verão, então assim, tá tudo lotado, tá tudo com os preços mais altos. Então agosto começa a baixar essa questão da alta temporada, mas em compensação as ocupações ainda estão em alta. Então todos eles aqui estão com política de cancelamento de moderada a rigorosa. Quando eu estava pensando em ir para a Argentina ano retrasado, eu cheguei a fazer uma reserva e aí eu tive um cancelamento e foi devolvido integralmente, porque a política de cancelamento era flexível, então foi devolvido integralmente o valor que eu desembolsei. Então tudo isso aqui pode te favorecer na hora de você fazer suas pesquisas de viagem, de hospedagem e você conseguir economizar com isso. Você tem a opção de fazer o pagamento, se você optar pelo Airbnb, com cartão de crédito. Seu cartão de crédito precisa ser internacional. As tarifas elas já entram em reais hoje em dia no seu cartão de crédito. Você parcela esse valor, aí você faz a sua programação financeira, por exemplo, se você quiser, e parcela até a data da sua viagem, que é um dos exemplos que eu dei quando eu estava falando de passagem aérea. Se você não viu o vídeo sobre passagem aérea, eu vou deixar linkado aqui em cima, onde eu falo sobre algumas dicas aí para você comprar, parcelar, se programar para sua viagem. Então é isso, gente. Eu falei mais do Airbnb porque ele é o tipo de ferramenta menos conhecido em relação ao Booking. Booking, ele tem a mesma forma de fazer a pesquisa. Para Orlando, nós vimos aí que financeiramente não é lá tão mais vantajoso, você tem que pesquisar com muita calma. Aí vai de cada um ter essa paciência de olhar pelo mapa a posição desses imóveis, a posição dos imóveis do Airbnb, para poder você realmente ter uma relação de valores para saber se está vantajoso ou não, porque você precisa levar em consideração os mesmos lugares, né? As mesmas regiões para poder saber, ah não, esse aqui está mais caro, esse aqui está mais barato. Então escolhe a região, faz a pesquisa direitinho, que você de repente pode economizar bastante ou então encontrar aquele imóvel assim fantástico de filme para poder se hospedar. De repente você e seu marido, sua esposa, seu companheiro, ou você e a sua família, ou um grupo de amigos, por exemplo. Tem opções lindas, incríveis, não só em Orlando, no mundo inteiro. O Airbnb ele atende o mundo inteiro. Se você pesquisar Roma, Paris, se você pesquisar, sei lá, Cancún, você tem. Se você pesquisar Argentina, qualquer lugar. Gente, você quer ir pro Japão, você tem opção. Então pesquisa, faça suas análises, tanto de valor, defina seus orçamentos. Se você já tem certeza que você vai viajar para lá, por exemplo, seria muito melhor, né, mais seguro. Você já faz a sua reserva, já começa a pagar e vai ser feliz. Vai viajar, vai curtir, conhecer um lugar que te espera, que o mundo é muito grande, é muito legal para poder você passear por aí e de repente ter a experiência de ficar como se você fosse morador do lugar, né? Você fica com uma casa inteira para você e você começa a entender como que é o dia a dia, o cotidiano das pessoas que moram ali. Então, sinta-se em casa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu tô aqui nesse modelito. Se vocês quiserem mais informação, escreve aqui embaixo no box de informações. Faça as perguntas que vocês quiserem. Eu já sou usuária há mais tempo dele. Meu marido é usuário de Booking há mais tempo. Então, se vocês tiverem dúvidas relacionadas a Booking, pode perguntar também. Que a gente sempre faz um vídeo a mais se vocês tiverem muitas perguntas. E nós vamos fazer o possível para poder sanar o que vocês precisarem saber aí das duas ferramentas. Tem mais dicas ainda por vir aí de viagens. Nós ainda vamos fazer uma série, eu e meu marido vamos sentar para contar algumas séries de histórias relacionadas a perrengues de viagem. Porque a gente pode de repente te dar uma ideia para você não passar pelas mesmas coisas que nós já passamos nessas viagens que a gente já fez ao longo da vida.
Vai ser divertido e a gente vai acabar dando luz para vocês não cometerem os mesmos erros. Então não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação desses vídeos quando forem ao ar. Mais uma vez, deixa aquele joinha, compartilha com seus amigos e um beijo, até o próximo vídeo.